versículo 13. Mateus 5:13. E eu queria nessa noite poder meditar um pouquinho sobre duas questões que eu queria. Mateus 5:13. Eu queria que nós víssemos a importância, né, que é do sal e da luz. Né? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, certo? Capítulo 5, versículo 13. Com a sua Bíblia aberta, vamos pedir ao nosso Deus inspiração do Santo Espírito. Oremos. Querido Deus, nós já te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, e agora, Pai, tua palavra está aberta. Que a tua voz possa ser ouvida pelos nossos ouvidos e que ela possa ecoar em nossos corações para que possamos entender a mensagem dessa noite. Nós pedimos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, na minha versão, Mateus 5,13 me diz o seguinte: vocês são o sal da terra. É um fato. Ponto. Acabou a frase. Certo? Quanto a isso, não há contestação, não há questionamento, não há dissensão, não há nada. Nós somos o sal, né, da terra. Ora, agora a gente vai fazer conjecturas. O versículo continua: se o sal vier a ser insípido, ou seja, perder o sabor, né, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meus amados, essas palavras sempre me intrigam, certo? Ao lembrar que um químico afirma que o sal nunca perde o sabor. É o que os químicos dizem. Mas se o sal nunca perde o sabor, por que tem tanta rivalidade no saquinho quando a gente compra no supermercado? Tem ou não tem? Sei lá, válido até tal dia. Não é isso? Se é assim também, o que é que a gente vai fazer com as palavras de Cristo? Porque ele disse que se perder o sabor de nada, vai prestar. Será que o mestre Cristo Jesus não entendia de química? Com certeza ele não entendia. Né? E aí, sabemos que o sal teve um papel importantíssimo em toda a história humana. Certo? Isso aí a gente estudou na escola, né? Sabe que o salário que a gente recebe vem do sal, né? Enfim, tudo isso aí a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. E mesmo que a ideia dos legionários romanos recebendo sal como ordenado é um mito, os romanos dizem que não recebeu esse sal como mito, não. Nós bem sabemos que eles ganhavam sacas de sal como bônus quando eles venciam uma batalha. Então, ganhou a guerra, cada um recebia sacas de sal, né, como sendo pagamento, como bônus. Certo? Talvez não fosse salário, mas era um bônus. Né? Oi? 5,13. Daqui a pouco eu vou para 14. Em uma época sem geladeiras, o sal servia como tempero, como até hoje serve, né? E para manutenção dos alimentos. Né? Já pensaram numa charque sem sal? A imagina parece que não gosta de uma charque sem sal. Quando a gente deixa muito tempo escaldando, né? Aí pede o sal, e aí, cara, sem gosto, charque sem gosto, e a gente está acostumado com a caixa do sal. É verdade, verdade. Os judeus tinham a vantagem de possuir um gigantesco depósito de sal no Mar Morto. E nós sabemos que o Mar Morto
fica a 33 quilômetros de Jerusalém. Era bem pertinho ali. Como fazia parte da província de Jerusalém, né, o Mar Morto, então os judeus tinham um depósito de sal só para eles. Então iam lá, pegavam o sal e levavam para cá para poder salvar seus alimentos, né? Era de lá que vinha o sal usado no templo, conforme está escrito em Levítico 2,13. Vamos ver alguns de lá, Levítico 2,13, daqui a pouco a gente volta de novo para Mateus. Levítico 2,13. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, pessoal. Gênesis, Êxodo, Levítico. Certo? Para guardar que todo mundo encontre direitinho. Para nós lermos aí. Levítico 2, versículo 13. Vou traduzir. Muito bem. Na minha versão, tem várias vezes a palavra sal. Vamos ver se é a versão do também tem isso aí. Diz aqui o seguinte: tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais você não deixará de faltar o sal da aliança com o seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará o quê? Sal. Então a importância do sal era grande naquela época para conservar as ofertas. Nós sabemos que no Velho Testamento as ofertas eram o quê? Animais mortos. Né? As ovelhas eram levadas, pombas, bolinhas, dependendo das posses de cada um para o templo e eram sacrificadas lá. Justamente pelo fato de ser um elemento perpétuo, Deus utilizou o sal como símbolo da aliança eterna. Também está escrito lá em Números 18, 19. A gente não precisa ler não, tá? Mas a mesma coisa está escrito no Levítico e está escrito em Números. Né? Também sabemos que é praticamente uma repetição, né, os dois livros. Se é assim, por que a data de validade nos pacotes de sal e nas palavras de Cristo? Se o sal é um elemento eterno, como diz lá em Levítico, por que Cristo falou que perde a validade? E a gente vai comprar sal também no supermercado para lá a validade do pacote de sal. Ocorre que, mesmo o sal natural, mesmo que ele nunca se estrague, se ele for misturado com aditivos, como é o caso do sal de cozinha, acabará perdendo o sabor e a textura. Pois esses aditivos se degradam com o tempo, razão pela qual o sal de sua casa dura aproximadamente 5 anos. Ou seja, se você comprar um pacote de sal hoje e deixar ele lá sem você não mexer, pela comprovação científica, até 5 anos ele vai estar salgado. Depois, pela reação química, pelo ar, pela intempérie, ou pelo calor, pelo frio, pelo mofo, enfim, várias coisas podem acontecer, ele vai começar a perder realmente a sua validade como sal. Certo? Ao que parece, no tempo de Cristo, era comum a contaminação do sal pela mistura com outras substâncias que o corrompiam. Tá? Fosse quimicamente, fosse de acordo com as leis de purificação do judaísmo. Imagine um saco de sal derramado no chão, por exemplo. Quando cai sal no chão, a gente varre o sal e bota na comida? Por que a gente não faz isso? Porque vai juntar com a terra, com a poeira que está no chão. Né? E isso a gente não quer na comida. Então, quando o sal se mistura, ele perde o valor, porque as substâncias que estão junto com ele é difícil separar. Certo? Agora, se você juntar sal, coloral, cominho, aí é uma história, porque todos
são o quê? Temperos. Não é isso? Mas se for sal com uma outra coisa, a gente joga fora porque ele perde o valor. Não seria mais possível utilizar esse sal que caiu no chão, né? Porque ele perdeu a sua pureza, ficou sujo e ele está com gosto de terra. Então a gente não quer. Não. Irmão, o quão desagradável é comer um bolo de massa e sentir a pedrinha da terra lá. Quando a gente troca aquele negócio tal e achar uma pedrinha no feijão. Esse negócio é complicado. Quando Cristo falou sobre o sal perder o sabor, ele estava se referindo a isto. Quando os filhos de Deus têm a vida misturada com coisas ruins, eles correm o risco de se corromper, ainda que tenham sido criados para a eternidade. Portanto, quando nós, filhos de Deus, misturamos com coisas que não são boas, nós corremos o risco de ter nossa pureza o quê? Dilacerada. E nessa mistura não vai sair coisa boa. O nosso eu, que seria o sal, vai se misturar e vai perder o quê? O sabor. Certo? Portanto, a necessidade de nos mantermos imaculados, ou seja, puros, pela graça de Cristo, ainda é uma essência de santidade. E nós sabemos que sem santidade nós não poderemos ver a quem? A Deus. Certo? Está escrito em Hebreus 12, 14. Certo? Portanto, meus irmãos, preliminarmente, no comecinho dessa introdução, desse sermão de hoje, nós precisamos tomar uma decisão de permanecermos limpos, muito embora o mundo esteja aí totalmente sujo. Se assim formos, nós somos o que? O sal da terra. Na segunda parte do versículo, né, nós vimos aí, no versículo 13, depois que perguntou como lhe restaurar o sabor, disse, para nada mais presta a não ser o que? Ser pisado pelos homens. Está lá em Mateus 5,13 que a gente acabou de ler. Né? E na realidade, Jesus foi claro ao apontar o sentido espiritual disso. Mas a sequência de suas palavras continua enigmática. Por que o sal sem gosto é pisado pelos homens? Por se tratar de um elemento imprescindível dos sacrifícios judaicos, grandes quantidades de sal eram trazidas do Mar Morto para o santuário. No templo, está escrito em Esdras 6,9 e também Esdras 7,22. No templo havia uma câmara só para armazenar o produto. Eu não sei se vocês hoje já foram numa salgadeira, hoje em dia. Eu tenho clientes na contabilidade que tem salgadeira. Confesso a vocês que o cheiro é horrível. Certo? O couro do boi, com o sangue ainda, ele realmente mesmo que salgado, tá? Mas o cheiro fica horrível, ele se conserva, mas o odor é terrível. E nas salgadeiras existem grandes tanques que são cavados como se fosse cisterna de água. E aqueles tanques são utilizados para que quando o boi é morto, tira todo o couro dele, vai lá, se abre o couro, salga ele todo por cima e coloca lá, um por cima do outro. E aqueles tanques é cheios de água salgada, com muito sal, para conservar aquele couro. E existe um lugar à parte chamado Quarto do Sal. E lá são colocados os sacos de sal. Né, e lá no santuário tinha também um lugar, não fazia parte dele por dentro, tá? Mas era separado a parte onde o sal do Mar Morto era trazido e deixado lá, certo? E esse sal era jogado tanto nas ofertas quanto na rampa do altar para evitar que os sacerdotes escorregassem nela. Eu imagino essa rampa do altar como um lugar que de repente pingava sangue, onde de repente, se esfriasse muito tempo, poderia ter alguma geada e ficar escorregadio, como um lugar onde se molhava
rápido, a pessoa podia passar por lá, escorregar. E o sal era também jogado naquela rampa para que os sacerdotes não escorregassem nela. O motivo para isso estava na neve, que caía em Jerusalém durante o inverno, né? Então, na época do inverno, a neve lá em Jerusalém caía forte. Até hoje, em países muito frios, o sal é espalhado no asfalto para evitar o acúmulo de neve e a formação do gelo negro. Ou seja, a neve, quando cai muito, né? Por exemplo, eu tenho um colega que mora no Canadá, e lá no Canadá, quando neva realmente, valendo, como diz a história, a neve chega a 50 centímetros, quase 1 metro, rapidinho. Né? Obrigado, se for o caso. E aquela neve acumulada, lá embaixo, realmente no asfalto, tem aquela película de gelo, que isso os carros saem, né, rodando, escorregando, porque é muito liso. O que é que o pessoal lá faz? Joga o sal para poder derreter o gelo e ficar realmente o asfalto normal. Por isso que quando a gente vê nos filmes aí, que a gente assiste, né, tá a pista totalmente limpa e gelo de um lado e gelo do outro, porque ali tem sal. Certo? Obrigado, querido. E na realidade, o problema era que, apesar da sua eficácia, o sal era muito caro para ser jogado no chão. Naquela época, né? Imagine aí, minha gente, eu não vou dizer que o preço de 1 quilo de sal era semelhante a uma geladeira, porque acho que é muito impressionante essa questão aí, mas o que conservava os alimentos era o quê? Sal. Então imagine que o sal era geladeira. Certo? Em relação a isso aí. Então, ainda mais que não somente a rampa, mas todo o complexo do santuário precisava ser salinizado a fim de impedir que os peregrinos escorregassem nos ladrilhos de calcário, alabastro e mármore, que compunham o chão do santuário. Tá? Com o gelo na superfície, eles ficavam cada vez mais lisos, e com o sal, acabava o gelo. Tá? A solução foi utilizar aqueles carregamentos de sal que eventualmente caíam durante o transporte e se contaminavam com a terra ou outros elementos, tornando impróprios para o consumo e muito menos para o serviço no templo. Ou seja, iam buscar o sal do Mar Morto, 33 quilômetros de caminhada, né? Eu acho que era daqui em Ribeirão, mais ou menos. Aqui em Palmares tem 10, para Ribeirão deve ser mais uns 19 ou 20, dizem que para Cadete são 19 Palmares, então ou Cadete ou Ribeirão, tá? E a gente imagina, né? Sei lá, carro de boi, sei lá, algum meio de transporte que vinha. E o sal era colocado ali em cima, então vinha tombando a carga de um lado para o outro, se a gente fosse carregar ali hoje. E ia caindo isso pelo chão. Como era muito caro, o pessoal ia lá juntar o sal que ia cair na areia para poder colocar no chão. Né? E isso conseguia fazer com que o serviço do templo fosse realmente utilizado. E provavelmente era esse sal que eles jogavam no pátio para ser pisado pelos homens, né? E a gente aí imagina as sandálias passando por cima de uma mistura de sal, neve derretida e terra. Virava o que, minha gente? Lama. Uma lama salgada, mas não chama de ser lama. É claro que alguém pode dizer, mesmo assim o sal continua servindo para alguma coisa. Sim, é verdade. Certo? Isso ilustra que tanto os salvos quanto os perdidos confirmam para o universo o caráter justo de Deus, que oferece salvação a todos sem forçar ela a ninguém. Ele oferece a cada um de nós. É um dom gratuito. Eu aceito se eu quiser a salvação. Certo? Se eu não aceitar, foi uma decisão minha. Tá? Mas certamente é melhor pertencer ao grupo que não perdeu o sabor do sal de que o que perdeu, não é verdade? Decidamos hoje, meus queridos, ser uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Como o sal realmente tem o seu sabor. Agora eu queria ver com vocês o versículo 14 de Mateus. A gente leu o 13. Vamos ver o 14. Mateus 5,14. E Mateus
Mateus 5,14 começa com outra afirmativa. Igual ele falou, vocês são o sal da terra. Né? Isso é uma afirmativa. Mateus 5,14 ele diz uma outra afirmativa que é muito importante para nós. Vocês são o que? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, nem no lugar mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Meus queridos, eu lembro bem quando eu era criança, meu pai nasceu no sertão, certo? No sertão do Araripe. Não, desculpa, Pajeú. Eu falei para ele lá comprar Pajeú. E como você, daqui lá são mais ou menos 500 quilômetros de viagem. Da chão. E eu lembro bem que eu era pequeno e minha avó, além de morar no sertão, não morava na cidade, morava no sítio, como se fosse um engenho, nós tínhamos por aqui. E naquela época não tinha energia elétrica mesmo a moral. A energia elétrica é uma riqueza que os engenhos e os sítios receberam de uns, sei lá, 10, 15 anos para cá, mas não tinha isso, né? E uma coisa que eu cresci e aprendi a valorizar, existem algumas músicas seculares folclóricas, né, que falam muito a respeito do sertão, do Nordeste, do seu trabalho. Luiz Gonzaga realmente foi uma sumidade em relação a falar para o mundo o que acontece aqui no Nordeste. Né? E tem uma frasinha que diz o seguinte: não há, ó gente ou não, luar como esse no sertão. Mas a gente só consegue realmente reconhecer a grandeza de Deus através da lua e das estrelas se a gente for para um lugar que não tem energia. E eu ficava abasbacado, de boca aberta, quando eu chegava no sertão, na casa da minha avó, e de noite, como de costume, o pessoal ia para a calçada, que era um calçadão, né, que a casa é o terreiro também, tinha a casa que era grande, e lá, cadeira de balanço, tinha aquele banco de madeira, né, as cadeiras, os meninos sentavam embaixo no chão, tal, e íamos ouvir as histórias, né, dos antigos, que apareceu o bicho não sei aonde, que fulano vai ser o quê, que fulano morreu não sei aonde, essas coisas e tal. E isso até ajudava a gente para dormir mais cedo, né? A gente ficava com medo de dormir logo, ficava todas as coisas dos adultos. E aí, a gente olhava para o céu, minha gente, quantas estrelas, né? Aquela lua que parecia o sol do meio-dia, sem o calor, mas com aquela claridade, né? Isso. Então, e dentro da casa tinha um lugar específico para se colocar os candeeiros, né? E os candeeiros eram de alumínio, tinha candeeiro que era de luva, de lamparina, de vidro, enfim, tinha essas questões. E quando nós entrávamos dentro de casa, se não fosse aquilo, a gente estava dentro das paredes, né? E nós sabíamos realmente a validação da lamparina por conta disso. Mesmo que a gente conhecesse essa luz aqui, quando a gente chegava lá, a gente valorizava muito o candeeiro. E querosene, candeeiro, era coisa, né? Que tem que guardar porque era caro, né? E dizia logo, esse negócio de multiplicar não, isso aqui é coisa importante, né? Dizia logo pra gente. E olha que não podia estar comprando. É verdade, nem toda hora podia estar comprando mesmo não. Então, na realidade, para quem vive no conforto da luz elétrica, é difícil imaginar uma noite nos dias de Cristo. A gente aqui não imagina, pela falta de energia a gente reclama, né? Eu particularmente reclamo porque deixa de conservar as coisas na geladeira, né? O ventilador para dormir, a gente está acostumado, né? Utiliza e tal. Mas pelas estrelas eu fico maravilhado, né? Então, nossos olhos acostumados à realidade artificial achariam bastante escuro o mundo que Jesus viveu. Por outro lado, ficaríamos surpresos com a quantidade de estrelas no céu, muitas das quais hoje são invisíveis devido à luminosidade excessiva da cidade. Muitos de nós dormiríamos melhor
claridade e nem um celular para perturbar o nosso sono. Certo? Na época de Cristo, as casas eram iluminadas por lamparinas de barro, alimentadas com azeite de oliva, que mantinha a chama acesa o tempo todo. O azeite, naquela época, era mais utilizado para isso que a querosene. A querosene naquela época não existia, mas o azeite existia. E sem eles, o simples ato de andar no quintal à noite seria uma tarefa arriscada, porque a gente estava sem lamparina. Tá? Por isso, era muito importante tê-las à mão. O fato que nos lembra a palavra das 10 virgens. 5 estavam preparadas com lamparinas e azeites, e 5 não estavam. Né? E veio o noivo, as 5 preparadas entraram com ele nas bodas, e as 5 que não estavam preparadas perderam, né, aquele momento muito esperado. Na realidade, por serem artigos de primeira necessidade, as lamparinas não eram necessariamente tão caras, mas também não eram tão baratas não. Né? Em Pompeia, seu preço chegava a um mas, que equivale a 2 horas de trabalho por dia, que é realmente um valorzinho de trabalho braçal bem considerável. O azeite, por sua vez, poderia custar uma soma elevada, dependendo daquele produto. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Hoje em dia, eu dá para sentir a agonia do pessoal passado do azeite. Meu bicho subiu de preço. Está bem carinho mesmo. Estão dizendo agora que houve aí uma lei que baixou a tributação da exportação do azeite. Então a gente espera que o azeite volte a normalizar. Mas do preço que está agora, a gente tem que comer uma vez por ano na Páscoa e dava. Mas se comer muito carro dentro vai cair, porque a gente não está muito acostumado com esse negócio. É verdade. Então, na realidade, em Roma, meio litro de azeite extra virgem custaria aproximadamente 640 vezes o valor de uma lamparina. Então o valor é ok, considerável, certo? Ser chamado de luz do mundo era uma grande honra, e a comparação seguinte com a cidade edificada sobre o monte também é relevante. Muitos acreditam que, ao falar da cidade que não podia ser ocultada, Jesus se referiu à cidade chamada de Safete, que existe até hoje. Ela está localizada nas colinas da Galileia, e a sua altura está a cerca de 800 metros acima do nível do mar. Então ela é bem alta. E na época de Jerusalém, essa cidade chamada Safete, ela era tida como uma fortaleza. E de onde estivesse na província da Galileia, ali aos arredores, quem olhasse para aquelas colinas ia verificar de noite a sua validade. Né? E eu fico imaginando, meus irmãos, a validade de um farol para os navegantes à noite. Né? Nós temos o farol de Tamandaré, aqui da praia de Tamandaré. Temos também em Recife, né? O farol que ilumina. E antigamente, faroleiro era uma profissão importantíssima. Porque nas tormentas da noite, os navios talvez perdiam a direção da FM hoje, que tem navegação com GPS, tudo eletrônico, aquela coisa toda e tal. Enquanto isso hoje em dia acaba, né, os faróis de longe é visto a luz e sabe que ali é um caminho seguro a percorrer até chegar à praia. Não é isso? Então, na realidade, quando nós somos chamados de luz do mundo, é porque isso é uma questão importante também para os nossos dias. Né? Sermos comparados com isso aí, porque nós somos lembrados que temos uma missão: sermos sal da terra e luz do mundo. Né? É exatamente assim que devemos ser em um mundo de trevas, portadores de uma luz que não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Como é essa luz, minha gente? Essa luz, ela é algo que não é eu que vou construir. Não sou eu com o meu trabalho, com minhas obras, que vou ter essa luz dentro de mim. Não. Ela vai ser dada pelo Espírito Santo. Né? Deus
dá através do Espírito Santo para nós. E tudo que nós fazemos é pelos outros visto de uma forma diferenciada. Por exemplo, não tem uma pessoa que, se você fosse contar um segredo, você confiaria em contar? Já tem outros que você diz assim, se eu dissesse a fulano, todo dia, amanhã todo mundo na rua vai saber. Certo? Essa pessoa que é digna de sua confiança, ela tem uma luz diferente. Tem pessoas que, se eu, que Deus o livre, amanhã ou depois ficasse doente e não pudesse lidar mais com o meu dinheiro, eu não confiaria que lidasse com o meu dinheiro, mesmo sendo da minha família. Já tem outros que teriam minha confiança de lidar com o dinheiro, minha consadoria, minha mensageira, lá o que fosse. Por quê? Essas pessoas têm um comportamento diferenciado. Então, na sua família, na sua vizinhança, nos seus colegas de trabalho, na sua igreja, tem pessoas que têm um ar diferente. A gente chama assim, são mais santos, mas nada a ver com santidade, tem a ver com o comportamento e com a sua ligação com Deus. Certo? É um povo diferenciado dentro do povo de Deus. Você é mais chegado, você tem mais intimidade, você consegue vislumbrar mais adoração, mais santidade, a palavra correta seria essa também, na vida daqueles irmãos. E por isso você vê neles que eles têm uma luz diferente. Por isso que eles são a luz do mundo. Certo? E isso não é nós que fabricamos, é um dom gratuito de Deus que Ele dá a mim e dá a você. Se nós estamos ligados a Ele como a videira, recebemos a graça de sermos luz do mundo. Na hora que a gente for voltado, ou seja, se você realmente não quiser estar ligado com Ele, você não vai ser luz e nem vai fazer parte da videira, nem vai ser sal também. Certo? E isso é os outros que reconhecem você, não é você que vai dizer, eu sou sal da terra, não é por aí não. Certo? Cada um de nós temos que realmente ter certeza a respeito disso aí. Eu queria que toda procurasse aí o 240 do nosso Brilhar por Ti, tá certo? Acho que é melhor você achar pelo tempo. E com esse hino, eu gostaria que nós pudéssemos realmente fazer dele a nossa oração final.